Boa noite a todos e todas. Ontem, quem apresentou a primeira live do show do Cangaço ao Seringal foi a Maria Bonita, né? Representada aí pela cantora desse show maravilhoso, que é a Patrícia Moraes. Hoje, vocês vão ter que se contentar com a Maria Bonitinha. Estou muito feliz de estar participando desse projeto. Quero agradecer a participação de todos e todas. Não vou citar todos os nomes, porque tem muita gente online aqui. Tô vendo. Muito obrigada a todos e todas. Vamos pegar aqui... a Fabiane tá online. O Edmilson Gama e a Jéssica Vasconcelos. Por meio deles, estendo aí o agradecimento a todo mundo que tá online. E claro, 3C. Curte, comenta e compartilha. Bom, a noite de ontem, vocês viram aí um pouco da história do forró cantada, né? De como nasceu o forró, como surgiu. E nós fomos até o Chachado. Hoje a viagem continua. E hoje vocês vão ver coisas assim maravilhosas. Agora vocês vão ver o forró chegando já com cara de forró aqui nessas pairagens amazônicas. Bora comigo nessa viagem? Tenho certeza que vocês vão gostar. E não percam amanhã, claro, né? O último dia de apresentação do show, dessa mostra maravilhosa, do show do Cangaço ao Seringal. Hoje eu tô na apresentação, sou nora de maranhense, casada com filho de paraibano, e tenho certeza que um monte de gente que tá me assistindo ou nasceu no Nordeste ou tem alguma raizinha fincada por lá. Porque aqui em Porto Velho é assim, tem nordestino espalhado para tudo que é lado. E por isso, Porto Velho tem essa cara tão alegre, tem essa comida tão boa, tem essa música que contagia. Bora lá para nossa primeira viagem hoje? Bora, solta Diego, solta a sanfona. A Mostra Artística do Cangaço ao Seringal de Artes Integradas é uma proposta contemplada pelo edital 80/2020 Sejusel Codec, na primeira edição Pacás Novos do edital de chamamento público para difusão de festivais, mostras e feiras artísticas e culturais. É referente à Lei Aldir Blanc, item 2, eixo 2, Mostra Cultural, item 4, Artes Integradas. Prepare seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. A dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte o destino tudo, a morte o destino tudo, estava fora do lugar, eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei, não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei, não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu.
coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino, tudo, a morte, o destino, tudo estava fora do lugar. Eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei, não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. Há de tentar despertar a terra sempre mais extinta. Há de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas para que me conheçam melhor vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o severino que em vossa presença emigra. Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariar. Por ser de lá na certa, por isso mesmo não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como res desgarrada nessa multidão boiada caminhando aí. Já chegue pra cá. Vamos, meus confidentes, agora. Puxa aí, Gabrielzinho.
Aquele forrozinho bom. Essa música vai em homenagem ao nosso mestre Luiz Gonzaga e seu primo Raimundo Jacó, Raimundo Vaqueiro, morto covardemente, crime esse que nunca foi solucionado. E essa letra foi escrita em forma de protesto pelo nosso mestre Luiz, e que esse protesto fique aí para todas as injustiças do mundo. Gado, numa tarde bem tristonha, gado muge sem parar, só lembrado do vaqueiro que não vem mais a boiar, não vem mais a boiar, tão dolente a cantar. Tengo-lengo, tengo-lengo, tengo, tengo-lengo, 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 tengo. Ei, gado, bom vaqueiro nordestino, morre sem deixar tostão. O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão. Nunca mais ouvirão seu cantar, meu irmão. Tengo-lengo, 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 tengo, tengo-lengo, 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 tengo. Sacudido numa corda, desprezado do Senhor, só lembrado do cachorro que ainda chora sua dor. É demais tanta dor a chorar com amor. Tengo-lengo, 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 tengo, tengo-lengo, 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 tengo. Ei, gado, ei, gado. 1960. Nesse tempo, se consolida a migração nordestina na Amazônia. Por mais de 30 anos, mais de 60 mil migrantes nordestinos foram se estabelecendo nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia, todos atraídos pelo sonho de uma vida melhor. Naquela época, a seca causava muita miséria e sofrimento para o povo nordestino.
pobre coitado que de joelho rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Oh Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol a retirou, fazendo cair toda a chuva e ar? Oh Deus, pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Oh Deus, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe. Eu acho que a culpa foi deste pobre que nem sabe fazer oração. Oh Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter te pedido cheio de mágoa pro sol inclemente se retirar. Desculpa, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno. Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Perdoe eu encher os meus olhos de água e ter te pedido cheio de mágoa pro sol inclemente se retirar. Desculpa, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno. Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Não sou profeta nem tão pouco visionário, mas o diário deste mundo tá na cara. Um viajante na boleia do destino, sou mais o fio da tesoura e da navalha. Levando a vida, tiro o verso da cartola. Chora a viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia. Não tem verso, tem poesia que console o cantador. A natureza na fumaça se mistura, morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança, a humanidade fecha os olhos pra não ver. Televisão de fantasia e violência, aumenta o crime e cresce a fome do poder. Boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas sem culpa pouco sou filho do dono. Boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Simbora assim. Não sou profeta nem tampouco visionário, mas o diário deste mundo tá na cara. Um viajante na boleia do destino, sou mais o fio da tesoura e da navalha. Levando a vida, tiro o verso da cartola. Chora a viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia. Não tem verso nem poesia que console o cantador. A natureza na fumaça se mistura, morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança, a humanidade fecha os olhos pra não ver.
televisão de fantasia e violência. Aumenta o crime, cresce a fome do poder. Boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. O nome dele é Gabriel no acordeon. Daqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de montão. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficar por aqui. Que Deus no céu me ajude. Quem sai da terra natal em outro canto não para. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso e puder com chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Que Deus no céu me ajude. Quem sai da terra natal em outro canto não para. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. A vida aqui só é ruim, mas se chover dá de tudo. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha e puder com chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Que Deus no céu me ajude. Quem sai da terra natal em outro canto não para. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Só deixa o meu cariri. Só deixa o meu cariri. A saga dos Soldados da Borracha é uma das belas páginas da história do Brasil, marcada pelo heroísmo e determinação. Fugindo do flagelo da seca, lutando pela sobrevivência, vieram bater aqui na Amazônia. Eram levados aos barracões de madeira e palha, localizados no que hoje conhecemos como bairro da Arigolândia. Depois, eram encaminhados aos seringais do Vale do Madeira e do Guaporé. De pele clara, perna fina, desconfiados e de pouca conversa. Eram assim os famosos arigós, mas vieram para ficar. No seu saco de sarrapilha, trouxeram a cultura, costumes, culinária e, especialmente, o gosto musical, que se transformou em cultura amazônica.
forró conheceu a nossa madeira Mamoré. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira Mamoré. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira Mamoré. Caminho de ferro no oeste do Brasil, de Porto Velho até Guajará-Mirim. Quanto progresso conduziu aquele trem, hoje em regresso vai chegando ao triste fim. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira Mamoré. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira Mamoré. Cada dormente colocado no seu leito, a lenda diz e não é mentira não, representa o operário morto em sua construção. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira Mamoré. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira Mamoré. O negócio é o seguinte: 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Não dá erro, filho. Cada dormente colocado no seu leito, a lenda diz e não é mentira não, representa um operário morto em sua construção. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira Mamoré. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira Mamoré. 1, 2, 1, 2. Melhor coisa dessa vida é curtir um forrozinho. É energia demais. Oh, oh, oh. Na madeira Mamoré. A Mostra Artística do Cangaço ao Seringal de Artes Integrada é uma proposta contemplada pelo edital 80/2020, Seja o Céu Codec, na primeira edição Pacás Novos, do edital de chamamento público para difusão de festivais, mostras e feiras artísticas e culturais. É referente à Lei Aldir Blanc, item 2, eixo 2, Mostra Cultural, item 4, Artes Integradas. Esse foi o segundo dia da Mostra Artística do Cangaço ao Seringal. Amanhã será o último dia e contamos com a sua companhia. Fiquem em casa, se possível, mantenham o distanciamento e usem máscaras. E aí, foi bom pra vocês? Pra mim foi maravilhoso. E pra você, Samuel? Foi ótimo. Deu pra dar uma dançadinha, né? Que delícia, eu tava dançando aqui com o Samuel. A gente não entrou dançando pra não passar vergonha, entendeu? Eu também pensei em voltar cantando, né? E o lamento sertanejo.
Mas aí, pra passar vergonha, porque depois de ouvir a Patrícia Moraes nesse show, ninguém se atreve. Que voz maravilhosa, né não? E a Patrícia... Meio suspeito, pra falar. O Samuel é suspeito porque ele é companheiro dela, também é músico, né? Também tá apresentando os projetos dele aí na Lei Aldir Blanc. Mas ele tá aqui hoje para falar do Cangaço ao Seringal, que ele fez um trabalho muito importante, que é o trabalho de pesquisa. E eu já vou começar trazendo uma polêmica aqui, né? Essa história que a gente está apresentando, da chegada do forró aqui na nossa porção da Amazônia, é uma variação das tantas teses que existem, né? Sobre o nascimento do forró e a chegada aqui. Eu queria que você falasse sobre a tese de apropriação do forró, que dizem que o forró não foi inventado no Brasil, é coisa que europeu trouxe. Explica isso aí, Samuel. Bem, a nossa leitura histórica, ela é baseada numa leitura de produção histórica, baseado nos historiadores e nos escritores nordestinos, tá? Porque você tem ali, sobre a origem do nome forró, você tem várias variantes. A que a gente se apoiou para colocar no nosso roteiro e nessa linha de tempo da história do forró é essa baseada que vem do cara que falou a primeira coisa sobre essa terminologia, como ele definiu, que é Evanildo Bechara, que ele diz que o forró ele vem da abreviação do nome forró-bodó, que é de origem galega-portuguesa, e que esse nome forró-bodó, com o tempo, ele foi se abreviando aí já passaram a chamar de forró pela abreviação. Então eles diziam, tá acontecendo um forró-bodó, agora vamos ali no forró-bodó, e com o tempo já estava abreviando para forró. Por o termo forró-bodó, ele significa festa para todos. A tradução, de uma forma mais direta, significa festa para todos. E ele era um ritmo que se tocava do seguinte: as festas eram divididas. Tinha aquela elite, como é que eu posso dizer, aristocrata da região, que tinham suas festas, seus bailes, e o povão, que eram os operários, escravos e outras pessoas que não pertenciam àquela elite que dominava, eles faziam suas festas populares, que eles chamavam de forró-bodó. Porque o termo forró-bodó é de origem galega-portuguesa, que é dado a uma dança, que ela é ritmizada pelo toque de um bumbo e monotizado com passos. Essa era a música tocada. Então as festas de forró-bodó eram feitas assim, toque de um bumbo com passos monotizados. Com o tempo ela foi evoluindo e a festa foi aumentando, porque era a única opção que eles tinham. Dentro dessa questão mais assim, que eu posso dizer, da etiologia mesmo popular, que as pessoas até pseudo-etimologia popular, existe uma variante que diz que o termo forró-bodó ele é de origem inglesa, que significa forral. Que essa variante ela não é oficial, ela é uma variante não oficial. Então as pessoas colocaram dizendo o seguinte, que um grupo de ingleses foram construir uma estrada de ferro no Pernambuco, e eles eram muito bonzinhos, muito legais, e eles promoviam festa para todo mundo, porque forró quer dizer para todos. E eles faziam uma festa para todo mundo se divertir, e chamavam todo mundo para se divertir nessa festa, inclusive os operários. E aí, por causa desse nome de forró, festa para todos, se popularizou e eles passaram a chamar de forró. Esse termo ele é contestado em inúmeros escritores contestam esse termo. Por quê? Porque é um termo que, mais uma vez, eles querem pegar a cultura brasileira, e principalmente a cultura nordestina, e transformar ela sempre num produto que ele só existe porque alguém veio de fora e construiu isso para nós. Entendeu? E aí o Cangaço Seringal, ele fez a opção pelo o processo histórico construído pelos pesquisadores nordestinos, que fazem a seguinte defesa: de forma formal e documental, o termo forró-bodó já existia 5 anos antes da construção dessa estrada de ferro. Então os ingleses nem pensavam em vir atracar o Brasil. O termo forró-bodó já era usado de forma oficial no musical feito por Chiquinha Gonzaga,
e escrita, né, por Francisco, se eu não me engano agora o nome dele, agora que eu esqueci, na realidade foi por Manuel Queiroz. José Bittencourt. Ele escreveu o texto e Chiquinha Gonzaga musicalizou um espetáculo teatral. Vejam bem, um espetáculo teatral em 1902 chamado Forró Bodó. Então está na história brasileira que o primeiro termo que retratava essa dança, que era usada nos bailes lá no Nordeste, chamava Forró Bodó, foi musicalizado em 1912 e em 1917 foi que se instalou a chegada dos ingleses aqui. Então não tinha como eles inventarem o nome forró para ser o nome do forró. A gente se apropriou dessa tese e desse conceito escrito pelos anais que está na Biblioteca Nacional do Brasil. Entenderam? Uma breve aula. Essa é a tese que está aí nesse show maravilhoso do Cangaço ao Seringal. E o que eu sei, meu senhor, é que no meu traçado histórico, quem tem a grande banda, o grande grupo que permeia, né, o imaginário do rondoniense aqui, de todos que aportaram aqui e que deixaram seus filhos também, que hoje que estão aqui em Rondônia, a memória afetiva que a gente tem é com as cobras do forró. E amanhã, na última live, quem vai participar é o grande Zezinho dos Cobras. Quero mandar um cheiro, como se diz lá na Paraíba, um cheiro para Zezinho, para todo mundo que está assistindo. Mestre Zezinho. Isso. Antes da gente continuar, eu quero só lembrar aqui que esse cabo aqui tá aqui, ó. Opa. Aqui. Cadê? Aí eu sou péssima de ficar fazendo isso. Aqui, eu vou passar a mão no A rosto mulher dele. do tempo faz isso com facilidade. Eu não consigo. Aqui, Bom, ó, aqui. esse caba com bigode de Salvador Dalí, que tá aqui fazendo a tradução em Libras, é o Guilherme Bastos, que participou aí do projeto do Cangaço ao Seringal. Quero agradecer a participação dele. É uma figura que acrescenta muito a esse show. Bora continuar nosso papo aqui, nossa aula. Presta atenção. Samuel, o forró, ele traz uma carga de crítica social muito forte, né? Isso é muito importante, né? Eu vou até pedir para, no final, o André soltar de novo essa música. Você precisa ver para saber. Vou te tocar. Essa que acabou de tocar, pra gente encerrar nossa live. E antes de encerrar, eu quero que o Samuel fale disso, dessa crítica social que o forró traz, né? E que passa também, segue passando aqui pelos trilhos, hoje não mais utilizado, da nossa madeira mamoré. O mais importante que a gente precisa compreender é que o forró hoje ele ganhou várias variantes, né? Ele ganhou várias variantes e ele já entrou no mercado, ele se estabelece no mercado como um produto mercadológico. Mas é importante entender que o forró, ele era, até no começo do século passado, antes dele ganhar inclusive o termo de forró, ele era a única opção do menos favorecido, ele era a única opção de diversão que o pobre tinha, entendeu? Então hoje, se passam quase 100 anos, se você vê o forró, no semblante do pobre que eu falo daquela pessoa humilde, que a única satisfação que ele tem na vida é receber o dinheirinho dele no final do mês para ir para um forró, tomar uma cerveja e dançar. E era assim há 100 anos atrás, e ele permanece dessa mesma forma. O forró é muito democrático. Muito. Ele é uma grande característica. Manifestação genuinamente brasileira, mas genuinamente popular. Popular porque ela junta todo mundo, ela junta o rico, o pobre, o negro, o indígena, todo mundo se encontra para forró, para curtir um forró bodó, para balançar os esqueletos. E o importante que para a gente entender é que quando a gente fez a pesquisa, nesse processo histórico, ele surge em 1900, aliás, em 800, nem 900, já tinham os primeiros acordes. Claro que o Gonzaga virou mestre quando ele juntou tudo isso daí. Mas quando ele chega na Amazônia... E aí ele juntou tudo, né? Aí o forró passou a ter uma multiculturalidade, multietnicidade. O Gonzaga, ele tem um negócio muito interessante nos documentários, que eu assisti só 40 documentários do Luiz Gonzaga. Só do Gonzaga.
Fora sobre chachado, sobre... Eu passei um ano estudando, né? E um negócio interessante nos documentários do Gonzaga é que o Luiz Gonzaga, ele era um cara altamente observador. Aí o cara perguntou pra ele assim, mas Gonzaga, por que você não bebe? Por que você... Os caras que eu conheço que tocam, os sanfoneiros que eu conheço são tudo boêmio. Eles saem da festa arrastados de bêbado. Ele falou, não, eu não bebo porque eu preciso prestar atenção em tudo que está acontecendo para me captar e transformar aquilo em música. Aí o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que essa sacada que ele teve do ritmo que estava todo separado e que era regional, ele juntou tudo, deu um nome que já tinha na realidade. Ele assumiu esse nome, registrou, né? Porque as primeiras músicas de forró mesmo foi de Manuel Queiroz, mas lá em 900. O primeiro registro fonográfico, só que não era nacional, era regional. Gonzaga é o primeiro que chega numa grande gravadora, que ele assinou pela uma grande gravadora, e lança a primeira vez que o Brasil passa a ouvir a palavra forró, que é no Forró de Manevito. Então eles não entendiam o que era forró e não sabiam o que era forró. Então, por exemplo, quando eu vi aquilo que Gonzaga tocava, que tinha uma sanfona, uma zabumba, um triângulo e um pandeiro, já identificava o que era o forró, independente do que estava sendo tocado. Essa sonoridade popular. Popular, altamente. Né? Que está presente no forró é uma coisa incrível. E aí tem a crítica social, por quê? Porque Gonzaga, se você for ver a letra dele, a súplica cearense. Que na verdade não é uma música, é uma música dele, mas é uma letra de Patativa do Assaré. E ele tem várias outras músicas que ele fala do sofrimento do nordestino, mas tem hora que ele fala do aconchego com a boca, tem hora que ele fala de amor, tem hora que ele fala de outras coisas. Mas ele nunca deixou de dizer A Morte do Vaqueiro é uma música que eu me emociono quando eu escuto ela. Eu também gosto. Sabe? Tem uma música dele ao vivo, ele cantando A Morte do Vaqueiro. Essa é do Ricardo, que o Ricardo... Isso, cantou. Cara, o Ricardo arrasou. Ricardo, um beijo, parabéns, você arrasou. Gente, essa é a segunda noite do show do Cangaço ao Seringal. Amanhã a gente termina essa série de 3 apresentações. Quero agradecer aí a participação de todos que a partir de agora vão continuar compartilhando esse link, né? Pra gente fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse trabalho maravilhoso. Quero agradecer o pessoal que está aqui trabalhando, especialmente o Guilherme, que eu falei, que está acompanhando a gente nessas lives, a Patrícia Moraes, toda a família dela que está aí mandando mensagens fofas, aos amigos queridos que eu cumprimento, em nome da Silvia Ferreira, do Asfaltão, da Alice. Tava na live daquela bocada ainda agora. Sim, esse pessoal que apoia a cultura popular, que faz ou aplaude a cultura popular, não perde essas lives. Então, apresente aos seus amigos essa noite de hoje, manda o link e volte amanhã, porque amanhã é o fechamento. E amanhã, né? Amanhã tem o cara, né? Eu acompanhei a produção, amanhã, na minha opinião, vai ser o melhor dia. Que é quando eles vão cantar o norte. Isso, amanhã, na última noite, o forró chega no Seringal. Aí né? que é massa. Então aí vai ter Amazônia, vai ter toada. Não vamos dar spoiler total não, né? Mas não percam a noite, que vai ser muito boa. E nós vamos encerrar agora repetindo essa música, que, salvo engano, é de domínio popular, mas que foi gravada a primeira vez por quem? Pelo Trio Mossoró. Todo mundo acha que acha que é trio nordestino, não é, viu? Tem muita gente que acha que essa música, né? E tantos cantores nossos já gravaram, né? O Bado canta isso, emociona todo mundo quando canta. Então, você precisa ver para saber como é que andava o trem na Madeira Mamoré. Solta, Diego. Obrigada, Samuel. Eu que agradeço. Beijo. Até amanhã. E o forró conheceu a nossa Madeira Mamoré.
Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira Mamoré. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira Mamoré. Caminho de ferro no oeste do Brasil, de Porto Velho até Guajará-Mirim. Quanto progresso conduziu aquele trem, hoje em regresso vai chegando ao triste fim. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira Mamoré. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira Mamoré. Cada dormente colocado no seu leito, a lenda diz e não é mentira não, representa o operário morto em sua construção. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira Mamoré. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira Mamoré. O negócio é o seguinte: 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Não dá erro, filho. Cada dormente colocado no seu leito, a lenda diz e não é mentira não, representa um operário morto em sua construção. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira Mamoré. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na madeira Mamoré. 1, 2, 1, 2. Melhor coisa dessa vida é curtir um forrozinho, é energia demais. Oh, oh, oh. Na madeira Mamoré.